Oi, gente! Bora pra mais um vídeo, só que dessa vez vai ser diferente, porque eu resolvi trazer pra vocês como eu faço meus pães. Por quê? Eu faço pão da forma mais fácil possível, da forma mais básica possível, porque é uma área que eu ainda tô estudando, ainda quero avançar em receitas diferentes, texturas diferentes, ainda quero passar por uma fermentação natural, por enquanto eu não uso fermentação natural. Então, os meus pães de hoje em dia são muito básicos. E pra você que também ama fazer esse tipo de coisa, é muito bom, porque você simplesmente faz. Hoje em dia eu faço no olho, dá super boa, fica uma delícia. Então, salva super. Ah, quero fazer um pãozinho. Vai lá e faz, entendeu? Não tem que ficar nem pesquisando a receita. Então eu vou trazer pra vocês hoje e vou fazer com vocês um pão. Na verdade, acho que serão dois, vamos ver. Lembrando que hoje eu vou usar essa querida minha batedeira. Você pode usar a sua também, se ela tiver esse ganchinho pra sovar, tá? Ou você pode fazer na mão, que hoje tá muito calor, eu já tô arrumada pra gravar alguns conteúdos. E já tomei banho também, então não vou ficar suando muito aqui. Eu também quero que seja mais rápido essa parte de sova. Eu acho que eu vou fazer dois tipos de pães. Na verdade, eu quero fazer um pão tipo de leite. Não vai ser, acho que, uma receita tão semelhante com a de leite, porque se eu não me engano vai ovo. E eu não tô com ovo agora. Mas eu quero fazer um pão mais fofinho, sabe? Meio adocicadinho, porque o maridão pediu. E eu acho que eu vou aproveitar pra fazer com essa massa mais básica, mais universal, um cinnamon roll. Porque faz tempo que eu tô com vontade. Eu não sei nem se meu marido vai comer, porque ele não curte muito canela, mas no meio ali vai tudo. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar água pra amornar no micro-ondas. Você pode fazer isso no fogão, você pode fazer isso na chaleira, mas é só uma amornada mesmo, tá? Eu tô colocando 500 ml de água, mas porque eu vou fazer duas receitas de pães, então na hora de fazer ali cada uma eu vou usar 250. Eu poderia usar 500, só que aí vai ficar muito grande, geralmente vai meio quilo fácil de farinha. Então eu vou dar uma mornada, e isso é opcional, porque se o dia estiver muito quente por aí, você pode fazer com água normal mesmo. Só não recomendo que faça gelada, tá? Mas aposta na ambiente, porque a gelada vai dificultar o desenvolvimento do fermento, né? Então quanto mais quentinho, melhor pro fermento. Já coloquei o fermento biológico aqui, vou colocar 250 ml de água morninha. Coloquei um sachêzinho de fermento biológico, tá? Que é, se eu não me engano, 10, 12 gramas, por aí. Mas você pode usar fermento biológico... Ah, esse é o seco, o outro é o que, gente? O de pedrinha lá, só que aí é um processo mais chatinho. Eu prefiro em pó, porque ele acaba sendo mais fácil. Tudo bem, coloquei a água morninha agora. Vou colocar açúcar. Você pode usar o açúcar que você tiver aí, tá? Refinado mesmo. Mas eu quero usar esse daqui mascavo, porque eu quero que deixe uma corzinha a mais também. E uma certa umidade no pão. Esse daqui que eu vou fazer primeiro é o pão de leite, tá? Então eu vou colocar aqui mais ou menos umas 2 colheres de sopa. Tá. Por ser um pão de leite, você poderia substituir essa água por leite, tá? Pra amornar. Mas como eu também esqueci desse detalhe, eu vou fazer uma adição, na verdade, só do leite, pra ficar mais fofinho. E aí o pão vai acabar ficando um pouquinho maior também. Vou colocar mais ou menos meia xícara de leite em temperatura ambiente, tá? Mas você pode dar uma amornada também. Agora a gente dá só uma mexidinha pra ir acordando esse fermento. Sempre vai uma fonte de gordura também, sempre coloco. Geralmente eu uso azeite, mas como esse é um pão de leite, quero que ele fique mais fofinho e com um gosto mais adocicado. Não quero que fique residual de azeite, então eu vou usar o óleo de soja mesmo, mais ou menos umas 2 colheres de sopa também. Já vamos direto pra farinha, porque esse é o último ingrediente que ele vai precisar. E eu gosto de colocar a farinha aos poucos quando eu tô fazendo na batedeira. Então eu vou colocando com uma colher de sopa e vou vendo o ponto. Eu
Eu prefiro deixar os meus pães um pouquinho mais grudentinhos antes de assar, porque eu acredito que na sova, durante o tempo que ele tá descansando ali, ele vai ficando no ponto certo, tá? Então, eu não coloco farinha até desgrudar. Eu coloco farinha até ficar ali um pouquinho só grudando. Aí, depois do descanso, ele fica melhor. E ele fica fofíssimo, tá? Se você coloca muita farinha, às vezes pode acabar ficando seco depois que você tira do forno. Essa textura cremosinha aqui. E é a hora que eu vou colocar o sal. Você pode colocar o sal junto com a farinha misturada também, tá? Mas eu vou colocar agora. E como eu quero que fique tipo um pão de leite, eu não vou pôr tanto sal quanto eu colocaria se eu quisesse que tivesse um gosto bem salgado. E bora bater de novo. Agora eu acredito que a minha massa não precisa de mais farinha. Eu acabei de colocar um pouquinho mais, só que ela já tá desgrudando um pouco da panela, mas ela ainda precisa de sova. Eu acredito que se ela precisar, vai ser no máximo mais 1 ou 2 colheres, mas que agora é sova. E aí eu gosto de ficar sovando os meus pães, quando eu uso a batedeira, por uns 5 minutos numa velocidade alta, porque eu acho que já é suficiente. Eu nunca faço as massas pra assarem logo em seguida, ou esperar só o tempo mínimo de descanso. Geralmente eu faço um tempinho antes do que eu quero fazer e deixo umas 2 horas descansando, porque eu gosto dessa parte de descanso, sabe? Então, eu prefiro assim. Mas se você for fazer mais próximo, você pode bater um pouco mais pra deixar só o tempo mínimo de descanso também. Vou mostrar como tá ficando. Ó, agora ela tá começando a grudar de novo nas laterais, estão vendo? Então isso significa que precisa um pouquinho mais de farinha sim, porque só a sova não vai fazer tudo isso desgrudar, porque antes ela não tava grudando, então agora como ela começou a grudar de novo, é porque mesmo com alguma sova, um mínimo de sova, vai precisar de um pouquinho mais de farinha. Mas não estamos tão longe do resultado. Olha como tá ficando quando a gente tira o gancho. Tá vendo como escorre? Ainda precisa um pouco mais de sova pra ficar um pouquinho mais lisinha. E já foi praticamente, gente, meio quilo de farinha, tá? Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer outro pão, pra vocês terem ideia. Talvez precise ser um pouco menor. E eu já tô desistindo da ideia de ser um cinnamon roll, porque eu não quero ter esse trabalho hoje. Coloquei 3 colheres cheionas aí, acho que foram 3. E vou bater de novo. Lembrando que vou deixar um pouquinho no mínimo só pra ir juntando a farinha, porque senão faz uma bagunça. Estão vendo aí? Ó, ela já tá bem assentada. Vou mostrar pra vocês, mas ela já começou a desgrudar aqui do bolo. Então, eu já vou deixar descansando, porque ela já não tá grudando tanto na mão. Ela tá levemente pegajosinha. Mas tá vendo como já desce aqui, ó, do batedor? É porque já tá num ponto bom pra descansar. Mas você poderia bater mais uns 2 minutinhos, que deixaria um pouquinho mais lisa, mas vou deixar descansando. Ó, estão vendo aqui na lateral do bowl? Já desgrudou tudo. Ali no fundo só tá grudado, porque na verdade esse batedor não chega tão lá no fundo pra pegar a massa. Mas ele já desgrudou de todo o fundo. Tá vendo como vai descendo aqui, ó? Ó. Vai desgrudando do batedor conforme vai descendo. Então já tá num ponto bom pra descansar. E aí, pra descansar, você coloca num bowl com um pouquinho de óleo, só pra não ficar grudando a massa aqui, tá? Pode ser azeite, pode ser manteiga, pode ser até um pouco de farinha também, deixar o bowl mais enfarinhado. Eu vou colocar um pouquinho de óleo. E eu gosto de fazer 2 tempos de descanso. Esse vai ser o primeiro. Principalmente para pães modelados, que você não simplesmente coloca naquela forma de bolo inglês, sabe? De pão, de forma. Então, como eu vou fazer 2 tempos, esse é o primeiro, basicão. E vou deixar aí, no mínimo, meia horinha.
E daqui meia hora eu vou tirar ele, como esse vai ser o de leite, vou modelar ele já na forma, fazer aquelas bolinhas pra quando crescer virar vários quadradinhos um do lado do outro, porque eu quero fazer assim, numa forma retangular. E aí já vou dispor todos na forma e já deixar no jeito que vai pro forno. E aí vai crescer de novo mais meia hora, uma horinha, que é a última segunda e o último descanso. Vou molhar um pouquinho a minha mão, porque mão molhada facilita pra pegar sem grudar. Ó, tá bem lisinha a minha massa. Claro que quando você para de bater, ela gruda um pouquinho no bol. Isso é normal. Mas não significa que ela vai precisar de mais farinha, tá? Porque na sova ali, no movimento, ela já tava saindo. Eu só vou retirar esse restinho aqui e colocar tudo pra descansar ou dentro do forno, ou dentro de micro-ondas, ou com um paninho em cima, se tiver muito calor, em cima da mesa mesmo. E deixar dobrar de volume. Outro pão, eu decidi que eu não vou fazer cinnamon roll, porque dá muito trabalho, aquele pão já é um pouquinho adocicado, então eu vou fazer um pão mais nutritivo, digamos assim. E aí a base que eu uso é sempre água, azeite, fermento e farinha, só esses 4 ingredientes que eu sempre uso. E o açúcar e o sal, claro, né? Mas, como eu quero fazer um pão mais nutritivo, eu vou usar só metade desses 250 ml de água. Por quê? Eu tenho kefir, então eu vou aproveitar para usar o kefir como base líquida também. Então aqui junto com a água eu vou colocar o açúcar e o fermento, dar aquela batidinha que vocês sabem, pra já ir acordando o fermento pra gente vir com os próximos ingredientes. Eu vou usar aqui, talvez, umas 2 colheres de sopa de kefir, tá? Kefir nada mais é que um leite fermentado, só que ele vira um leite mais probiótico, assim, sabe? Então eu vou no olho mesmo. Eu amo fazer coisa no olho, não sei você. Mas eu sou do olhômetro. Vou colocar umas 2 colheres de sopa aqui. E foi. Bem pouco mesmo. Daí eu vou colocar o azeite, tá? Porque é um pão mais salgado que eu vou fazer. Mais ou menos 2 colheres de sopa também. Você pode, além de azeite e óleo, usar manteiga, margarina também, tá? Não tem problema algum. O de leite geralmente também vai margarina. Mas como eu não tenho só um pouquinho de manteiga, não quis usar. E a diferença desse é que eu vou começar com farinha integral. Porque eu quero que ele fique um pouquinho mais integral mesmo. Na verdade, aqui tem uma mistura de resto de farinha de trigo integral e um resto de farinha de aveia. Então, eu vou começar colocando elas. E aí, quando eu ver que tá precisando de mais, eu vou colocar a da branca, tá? Porque a branca, eu acho que pra fazer pão é uma das melhores opções. Mas vamos ver se eu consigo colocar todo esse restinho daqui da integral. E aí eu coloco da branca. Você pode também, nesse momento, se você quiser fazer como eu, um pão mais integral, colocar aveia, farelo de aveia, sementes. Eu acho que eu até vou colocar um pouquinho de semente de chia. Mas vai sentindo o pão, tá? É muito importante você ir sentindo o pão, porque pão integral é muito fácil de ficar seco, de ficar duro. E aí não vai ficar muito legal de comer. Então vai com calma. Pão integral eu sempre gosto de deixar mais pegajoso, mais ainda do que o de leite que a gente acabou de fazer. Então eu coloco farinha um pouquinho menos, porque eu gosto de usar a forma de pão, sabe, de bolo inglês. Então eu não preciso ficar moldando, é só jogar e pronto, acabou.
E pão integral, gente, eu gosto de pão integral fofinho, porque é difícil fazer um pão integral que fique gostoso mesmo, que fique fofinho, que fique suculento, sabe? Que não fique aquela coisa seca. Então eu acabo deixando ele um pouquinho mais molhadinho, pra quando sair do forno ele acabar saindo com essa textura gostosa. Eu vou adicionar agora um pouco de semente de chia. Você pode adicionar o que quiser, semente de abóbora, semente de girassol, pode adicionar temperos também, tá? Pode adicionar pedacinhos de queijo, que fica uma delícia também. Mas eu vou adicionar aqui só um pouquinho de chia. E vai com cuidado, senão vai voar tudo, tá? Espera ele absorver essa chia. E vou adicionar também um pouco de farelo de aveia, pra ficar mais nutritivo esse pão. Pedaços de castanha também ficam ótimos. Parei de bater agora, depois do farelo. Eu coloquei só mais uma colherzinha rasinha de farinha de trigo. E agora eu parei de bater. Nossa, saiu com facilidade. Geralmente não sai por conta da temperatura que esquenta, né? Aqui dentro tem um motor, pra quem não sabe. Então, às vezes acaba esquentando. E o pão ficou assim, ó. Não sei se dá pra ver, se tá focando. Ó. Eu achei que ele ficou um pouquinho mais duro do que eu gostaria, na verdade, tá? Eu acho que eu até vou colocar um pouquinho de kefir a mais, pra conseguir deixar um pouquinho mais cremosinho, porque ele tá um pouquinho durinho, tão vendo? Mas a lógica, gente, de fazer pão é sempre a mesma, não muda muito, sabe? Os processos, os ingredientes. Muda se você quiser ir mudando, assim, o sabor, a consistência, se você ir aperfeiçoando suas técnicas. Mas o basicão, assim, de quem gosta só de um pãozinho quentinho, assim como eu, não muda muito, sabe? Então você consegue ter essa versatilidade de qualquer hora fazer um pãozinho, ter um pãozinho fresco, quentinho na sua casa, do jeitinho que você gosta, feito por você. Mas coloquei aqui um pouquinho mais de kefir, vou bater até ele ficar um pouquinho mais cremoso, como eu falei pra vocês. Liguei, super funcionou, tá? Na textura, o kefir. Vou fazer a mesma coisa, colocar um pouquinho de óleo num bowl e colocar a massa. Só que essa é um pouquinho mais grudenta, né? Então a gente vai ter que tirar com a espátula, estão vendo? Ó, essa é a textura que eu gosto de deixar as minhas massas com farinha integral. Porque eu sinto que fica mais fofinho, sabe? Depois que eu comecei a fazer assim, nossa, gente, é pão fofinho que chega até a desmontar às vezes. Eu tenho que tomar cuidado pra não deixar muito cremoso, porque senão desmonta. Mas aí também, se você quiser mais consistente, você vai ajustando aí, conforme o teu gosto. Mas ó, ficou bem cremosinho. Então eu vou tirar daqui, colocar nesse bowl e deixar fermentando também. E também esse daqui eu coloco 2 fermentações. Mesmo que eu não vá modelar, eu só vou colocar na forma de bolo inglês. Ai, deixa eu descansar meu braço. Eu só vou colocar na forma de bolo inglês. Eu gosto de deixar descansando também, já dentro da forma. Porque ele já vai ajustando todo o formato da forma, vai pegando todos os cantinhos, então ele vai ficando mais bonito realmente, sabe? Então, é isso que eu vou fazer. Só vou terminar de tirar aqui, mas depois já venho mostrar os dois pra vocês quando eu tirar do primeiro descanso pra gente ir pro próximo. Voltei. E voltei com outra roupa, gente, mas não é outro dia, tá? É porque eu tava gravando conteúdo pro Instagram. Inclusive, eu tenho um perfil, tá? Eu falo mais sobre nutrição, sobre a minha profissão, né? Se vocês quiserem seguir, é Mirella Oliveira Nutri. Então eu gravo bastante pra lá, eu faço bastante conteúdo por lá, bem legal. E eu tava gravando alguns reels, então acaba tendo a necessidade de trocar de roupa, né? Mas vamos lá. Eu peguei uma forma retangular pra fazer o pão de leite aqui, tá? Ele já cresceu mais, porque foi o primeiro que a gente terminou. Inclusive, olhem isso. Tá gigante! Então a gente vai colocar aqui várias bolinhas aqui, uma do lado da outra, pra quando eles crescerem, ficarem como se fosse juntinho, sabe? E o que eu gosto de fazer? Eu só coloco um pouquinho de óleo aqui pra
não grudar na hora de sair. Mas geralmente não gruda, tá? Ainda mais essas formas novas assim. Elas acabam vindo com um pouquinho de antiaderência. Então acaba não precisando muito. Mas como a gente vai jogar leite na hora de cozinhar... Deixa eu tirar um pouco de sujeirinha. Isso vai facilitar também na hora de tirar. Então, vamos lá. Eu vou fazer tudo na mão, gente, porque eu não tenho bancada, tá? Eu nunca fiz isso, mas será que dá? Ai, que delícia! Que sensação boa! Ó, grudou um pouquinho na mão, tá? Mas é normal. Vamos molhar essa mão, que vai facilitar as coisas aí. Tá bem gostosa de pegar a massa, tá? Ela tá bem lisinha. E eu vou meio que cortar com a mão, tá? Eu tenho cortador de pão, mas como eu não tenho onde pôr, não vou fazer isso, né? E a todo momento vai molhando a mão. Eu vou até deixar ligado um pouquinho assim, pra gente conseguindo molhar. E aí o que eu faço? Como eu tô sem bancada, eu vou meio que afofando ele pra baixo. Porque aí eu consigo deixar a parte mais imperfeita pra baixo e uma parte mais lisinha pra cima. Eu vou fazendo como se fosse uma bolinha, porque a gente vai vir aqui e acoplar. Vou fazer a mesma coisa, com quantos forem necessários, tá? Eu tô indo bem no olho aqui, pra tentar dispor bem direitinho na forma. Então, a gente vai fazendo. A massa ficou bem boa, tá? Ficou bem lisinha. E vou colocar. E a gente vai colocar pra crescer de novo, tá? Porque nesse segundo descanso dessa massa é que ela vai pegar o formato da forma e vai ficar mais bonitinho. Então, faz isso, tenta fazer isso também. Se você não tiver com tanto tempo, já deixa pra descansar na forma no primeiro descanso. Porque aí você não tem que ficar moldando ele antes de ir pro forno, sabe? Já deixa no primeiro descanso na forma, que aí já pega o formato, não corre perigo também de ficar feio depois e você acabar não gostando. Ó, vamos ver se vai dar... Ai, acho que vai dar certinho a quantidade que eu queria. Porque essa forma minha aqui é um tamanho médio. Tem uma maior dela ainda, eu poderia ter feito umas bolinhas menores, né, na maior. Mas eu acho que grandinho assim é bom também. Somos só em 2 também. E eu não costumo gostar tanto desse tipo de pão. Então, vai acabar ficando mais pro meu marido isso. Eu costumo gostar mais dos pães decididos, assim, né? Eu gosto de falar decididos, porque esses pães meio doce, meio salgado, eu não consigo gostar muito, não. E aí, gente, ponto importante. Como as minhas bolinhas estão um pouquinho grandinhas, eu não vou colocar dentro de um forno, assim, pra deixar descansando de novo, tá? Eu vou simplesmente deixar assim ao ar livre. Porque ele descansou agora na primeira vez dentro do micro-ondas. Por isso que cresceu bastante também, que é um ótimo lugar pra colocar. Mas como eu não preciso que cresça tanto assim, porque senão vai transbordar da nossa forma, eu vou deixar em cima do fogão mesmo, pra descansar mais essa meia horinha, enquanto a gente faz outro pão. Prontinho, gente, ficou lindo! Estão bem grandinhos. Parece que ficou grande a forma, mas ele ainda vai crescer e vai juntar tudo bonitinho, então vai ficar mais bonitinho depois. Pro outro pão, a gente vai usar essa forma aqui, ó, que é uma forma que você encontra ou por nome de forma de bolo inglês, forma de pão de forma. Então a gente vai usar ela porque ela já sai num formato legal, né? Já é um formato bem interessante pra cortar, pra fazer sanduíche, pra comer como torrada, enfim. Vou fazer a mesma coisa de colocar um pouquinho de óleo. Essa daqui eu acho que é antiaderente, sim. Mas vou colocar um pouquinho de óleo porque a gente sempre acaba tirando um pouco a aderência, né? Quando vai desenformar o pão com algum utensílio. Então acaba tirando um pouquinho, até lavando a louça, assim. Então eu vou passar um pouquinho de óleo e vou colocar a massa aqui dentro. Ó, a massa cresceu, mas não cresceu tanto porque também era uma massa menor, tá? E também ela tava ao ar livre, no ambiente mesmo. Eu coloquei ela agora no micro-ondas enquanto eu tava fazendo as bolinhas da outra.
Mas assim que eu colocar nessa forma pro segundo descanso dela, como é uma massa mais pesada, por ser integral, eu vou voltar pro micro-ondas, tá? E existem, na verdade, muitas não, vai. Eu acho que eu só vi essa modalidade em um forno, que é o da KitchenAid, que é a marca da batedeira. Modalidade de descansar. Então é uma modalidade que você liga numa temperatura muito baixinha pra descansar massas de pães, assim, de tortas que vão esses fermentos biológicos que precisam de descanso, porque fica uma temperatura tão baixinha que só fica quentinho o suficiente pra ela crescer. Então é maravilhoso, assim. Quem puder e tiver a oportunidade de ter um desses, com certeza eu não tenho, mas eu sei que valeria muito a pena. Já é um investimento que eu quero fazer. E então é isso. Esse daqui vai voltar pro micro-ondas pra crescer mais, mas ó, fica assim, já no formatinho de pão. E o outro eu vou deixar crescendo em cima do fogão mesmo. Se passou meia horinha aí, ou mais até. E assim que está o pão. Tá lindo, lindo. Ó, tá vendo que preencheu todas as bordinhas da forma? E ele tá bem fofinho. E eu vou mostrar o outro, calma aí. Olha, o outro subiu bastante também. Vai ficar num tamanho bom, tá? Mas vamos pro forno agora. A única coisa que eu vou fazer é que esse daqui, que tem as bolinhas, né? Eu vou pôr o leite em cima dele pra evitar ele ressecar. Vou deixar ele mais fofinho também. Ó, gente, só uma coisa que eu esqueci de falar. No leite que eu coloquei aqui, coloquei 300 ml. E coloquei também umas gotinhas de essência de baunilha, tá? E aí eu mergulhei aqui no pão e coloquei agora no forno. Vamos ver quanto tempo vai precisar, porque eu vou no olhômetro também. Olhem que coisa linda! Gente, cresceu muito. Tá super fofo. Até derrubou um pouco de leite no forno. Tem que limpar depois, né? E esse daqui também, ó. Ó, ele ficou mais firminho, mas ainda assim ficou fofíssimo, gente. E vou comer agora, porque eu amo comer pão quentinho. Então vai ser agora mesmo que eu vou comer. Gente, olha essa fofura, ó. Tá muito fofinho. Tá uma delícia. Acabou que nem secou todo o leite. Mas amei, é isso, né? O grau também ficou super fofinho, olha. E bem bonitão. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Tentem aí na casa de vocês, vá descobrindo novos sabores, novas invenções, combinações, que aos poucos você vai pegando jeito e aí vai conseguindo fazer conforme o seu feeling, o seu sentimento aí, a sua intuição vai começando a te guiar de forma mais fácil, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.